Olá pessoal, bom dia. Bom, gente, espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês e que principalmente estejam ficando em casa, que é o mais importante nesse período. Gente, essa aula, como eu venho sempre dizendo, é uma continuação direta da aula anterior. Então, se por algum motivo você perdeu a aula anterior, volte aí um pouquinho nos vídeos, procure ela, que ela está por aí, e você veja a para depois ver essa aqui, porque senão você vai acabar ficando bem perdido. Com esse vídeo, nós finalizamos as videoaulas para essa semana. Ainda terão outros assuntos, né? Mas videoaulas essa será a última. Bom, daqui do primeiro vídeo até esse, nós chegamos no tópico 4 do livro didático de vocês. Então, se por algum motivo você está meio perdido, professor, não estou entendendo, pensei que ainda estava no tema 1, é porque realmente você não está acompanhando pelo livro didático. Então, eu venho sempre batendo nessa tecla. Acompanhe pelo livro, posteriormente pela aula, para que vocês tenham um entendimento completo, certo? Pessoal, de início, vamos recapitular só o finalzinho da aula passada para a gente se situar nessa aula seguinte aqui, tá? Assim, vou até pedir para vocês, deem uma atenção especial no livro didático, na experiência estética e também na arte e saúde. São dois tópicos, né? Duas páginas, coisinha rápida, só para vocês darem uma lida mesmo, porque eu não vou abordar eles aqui, tá? Deixei aqui só para avisar para vocês. Vamos só recapitular o finalzinho da aula passada, tá? Coisinha rápida. Nós finalizamos falando, né, sobre esse artista, daquelas artes hiperrealistas, né, o quanto de esforço ele tem que dedicar, o quanto tempo ele passa para construir uma obra dessa e qual a imagem que ela quer nos passar, né? Depois vimos essa frasezinha que nosso conhecimento é construído com base nas observações do mundo. Falei para vocês que nós temos que parar de ter aquela visão engessada, né? De ter sempre aquele pensamento sobre alguma coisa, que não é assim que a gente consegue realmente aprender. Então, esse conhecimento é adquirido através dessas experiências e dessas observações. O jeito de olhar mais sensível é o que vai causar para você o impacto que essa obra, que esse, sei lá, não precisa nem ser uma obra, né? Mas o que aquilo quer lhe causar. Ter aquela percepção de estar disposto realmente a aprender é como se fosse uma aula, né? Não adianta o professor estar lá todo empolgado com um assunto bem definido para vocês se vocês não estão naquele intuito de aprender. Se você está ali conversando com colegas, se você está ali mexendo, sei lá, no seu caderno, desenhando, fazendo outra coisa qualquer que seja. Então, a falta dessa sensibilidade, a falta desse interesse, causa com que você passe por aquela aula totalmente despercebido. É igual você colocar aqui um vídeo no YouTube e nem sequer prestar atenção. Estava falando ali, o áudio está saindo, mas você simplesmente não sentiu a aula, não entendeu a aula. E da mesma forma, a gente pode fazer essa relação com a obra. Não adianta você ver se aquilo não vai te impactar. Por exemplo, se você vê uma obra na rua simbolizando assim, para você não jogar lixo em determinado local, né? Algum tipo de obra, algum tipo de aviso para você não jogar lixo naquele local. Você, todo despretensioso, nem repara naquela coisa, faz esse negócio de jogar um lixo. Então, de que adiantou aquele aviso, de que adiantou aquela obra, se você nem sequer prestou atenção, deu o devido apreço para aquele movimento, para aquela obra, e jogou lixo naquele local. Pegaram a ideia? Se não pegaram, gente, é essa questão de sentir, de estar apto a receber aquela mensagem. Então, para a obra funcionar para você, ou até qualquer outra coisa da sua vida, né, funcionar para você, você tem que estar receptivo para aquilo. Senão, não vai funcionar. Acho que vocês entenderam, né? Então, vamos para a aula de hoje. Era só para recapitular o finalzinho da aula anterior, tá? De começo, nós vamos começar com o tópico Tempo, o compositor de histórias. É muito interessante isso, gente. Eu vou até começar lendo essa frasinha, depois eu explico para vocês. Compositor de destino, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. É muito interessante que a gente faça essa análise falando sempre de arte, né? Mas levando essa relação para a vida. Porque quando a gente fala em tempo, é uma questão muito interessante de se abordar. Porque nosso tempo aqui é limitado. Nós não sabemos se passaremos aqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, 200 anos. Porque essa questão é uma coisa que nós não temos absoluto controle. Podemos tentar sim aumentar nossa estadia aqui, podemos tentar sim diminuir nossa estadia aqui, mas nunca teremos certeza de quanto tempo isso vai durar. Então essa questão de tempo, quando se trata de uma obra, é uma coisa muito irrisória. Sabe por quê? Porque as obras são atemporais. Elas não têm tempo, não têm aspecto cronológico.
sim, elas pertencem a determinados períodos, mas depois que ela foi feita, depois que ela foi inserida naquele contexto, ela vai estar presente por toda a história. Então, quer dizer que se eu fiz uma obra em 1800, ela ainda é uma obra hoje. Se as pessoas conhecerem, né? Se não conhecerem, ela ainda é uma obra hoje. Diferente do artista que deixou de existir. Existe sim o seu legado, o seu nome, ele é conhecido, mas a pessoa em si já deixou de existir. Então, essa questão de tempo é muito interessante para que a gente faça essa relação do quanto efêmeros nós somos, né? O quanto passageiros nós somos. Mas as obras são atemporais. Então, essa fica a lição de que o que a gente é, talvez acabe daqui a um tempo. Mas o que a gente fez, o que a gente deixou, o nosso legado, esse permanece. Interessante, né? Tempo, compositor de histórias. Cronos, tempo e Ananke, destino. Dentro desse tópico, gente, eles trabalharam um pouco a questão dos deuses gregos, né? Então, Cronos era o deus ali do tempo e Ananke, que já era a deusa do destino. Então, tudo para aquela cultura grega estava relacionado a isso. Tudo era no tempo de Cronos e no destino de Ananke. Essa relação é até fica um pouco estranha quando a gente fala isso, mas é para a gente entender o quanto o processo evolutivo do ser humano trouxe reflexões totalmente diferentes do que se tinha antigamente. Então, tudo era associado a deuses, a espíritos. Todos os cultos foram disseminados nessa época. Muitos caíram, né? Hoje em dia não se acredita mais que exista esse deus Cronos do tempo e essa deusa Ananke do destino, mas nós cultuamos ainda outros deuses, né? Você que é religioso, para você que não é, ainda se cultua outros deuses, apesar de terem assim nomenclaturas e nomes totalmente diferentes, acabam que sendo uma personificação desses deuses que já existirem em outras culturas. Então, a gente está até me mandando uma mensagem aqui. Então, estudar a história da arte talvez seja como olhar um relógio perdido em um emaranhado de fios de memória. Como é que a gente, por exemplo, você vê uma obra, não imagina de que período seja, mas sabe que ela foi feita antigamente, por conta da pintura, da tonalidade, que hoje já é bem diferente daquela época. Então, trabalhar essa história da arte é desembaralhar um monte de fios e colocar eles em uma linha. Então, eu vou até tentar fazer um esboço aqui para vocês. Digamos que a gente encontre uma obra, sei lá, e queira descobrir algo sobre ela. E ela está aqui naquele emaranhado gigante de fios, né? E aqui o tempo que ela já está aqui, há algum tempo. Então você vai tentar, dentro da história da arte, desembaralhar esse fio e transformá-lo em uma linha reta, para você saber onde foi o tempo de início, eu vou botar em N aqui de início, e aqui a questão onde você encontrou, né, o tempo final, vou colocar um F aqui representando o final. Então, desembaralhar isso é a função, nossa função e a função assim, dos historiadores, dos arqueólogos, dos grandes estudiosos nesse quesito. Então, realmente, só recapitulando, estudar a história da arte talvez seja como olhar um relógio perdido em um emaranhado de fios e memórias. É muito interessante, não é isso, gente? História e contexto. Trabalhando isso, desse emaranhado de fios, nós podemos entender o seguinte: cada obra tem seu determinado contexto. Como eu venho falando para vocês em outras aulas, atribuir características de um período a outra obra que é de outro período se torna um anacronismo. É praticamente um crime artístico, vamos classificar dessa forma. Atribuir características de uma coisa de um tempo a outra. É como se você julgasse, sei lá, seu avô por fazer coisa X ou coisa Y. Mas naquela época era normal, por exemplo, na década de 50, de 80, era muito normal todo mundo fumar. Na Europa mesmo, as crianças eram incentivadas a fumar. É só vocês pesquisarem no Google. Crianças fumando em 1950. Era muito normal. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é feio, horrível. Se você até conhece alguém que fuma, todo mundo já fica mal vendo. Aquele cara ali é bem novinho, já fuma, tá, não sei o quê. Para quem já tem mais idade, né, às vezes ainda é normal. Mas para crianças é uma coisa muito esquisita. Entretanto, na década de 50 era a coisa mais normal do mundo. Período pós-guerra, né?
Então, Kairos era o deus do momento certo nessa mitologia grega. Gente, assim, se vocês ficarem um pouquinho perdidos, é só vocês complementarem com a leitura que vocês vão entender perfeitamente o que é que eu estou falando, viu? Porque às vezes, falando assim, parece que está um pouco desconexo o assunto, né? Mas complementando a questão dos deuses gregos, a gente fala sobre Kairos, que é o deus do momento certo para eles, né? Então, existia Cronos, passei aqui sem querer, deixa eu voltar aqui rapidinho, pronto. Cronos era o deus do tempo, né? Tempo geral, de maneira geral, e Ananke, do destino, né? O destino que você nasceu predestinado para alguma coisa e você vai fazer aquela coisa independente do que quer que você queira. E Kairos já era o deus do momento certo. Eles acreditavam que quando aquelas coisas aconteciam naquele determinado momento, tinha um dedinho ali de Kairos. Então, digamos que, sei lá, essa pandemia chegou, se tivesse acontecido isso no período grego, eles diriam, cara, isso foi obra do Kairos. Esse era o momento certo para uma pandemia acontecer. Já nós não acreditamos mais tanto nisso, né? Nós já temos outra visão, que foi culpa realmente das pessoas, do ser humano, não tem nada relacionado a Deus, né? Pelo menos não que a gente saiba. Mas é muito bom que a gente veja isso, o quanto essa evolução vem chegando e quanto a gente vai se desvinculando um pouco dessa imagem do acaso. A gente procura mais entender que tudo realmente tem um ponto inicial, tem um sentido que segue. Pegaram a ideia? Cada obra pertence a seu tempo, mas é atemporal. Eu até falei isso anteriormente, né? Não importa se você fez uma obra lá em 1880, que ela ainda vai existir, apesar de você não existir mais. Então nem vou ficar me prolongando nesse tópico, eu já até expliquei ele para vocês. Que tempo é esse? Por vezes parece passar tão rápido e outras tão devagar. Agora nós vamos falar um pouquinho de quarentena e de aulas remotas. Sabe por quê que eu coloquei até esse tópico que eu achei muito interessante para trabalhar com vocês? Imaginem o seguinte, vocês passavam o dia inteiro na escola, né? Se eu não me engano, vocês tinham 9 aulas, Acho que é 5 no período da manhã, 4 no período da tarde, 9 aulas, né? Vou até fazer aqui um esboço. Vocês tinham 9 aulas. Vou colocar aqui em vermelho as 9 aulas que vocês tinham. Vocês tinham 9 aulas, né? E agora vocês têm, em média, no máximo 5 aulas. Entretanto, para vocês, é muito mais difícil assistir 5 aulas do que assistir às 9. Por quê? Em casa o tempo passa de uma maneira diferente. Na escola vocês têm seus colegas. O dia passa mais rápido, é mais descontraído. Ali você tem alguém às vezes para jogar uma conversinha fora, tem um intervalo, vai lá, conversa. Então, o tempo, apesar de ser mais longo, passa mais rápido do que assistir 5 aulas em casa. É até estranho falar isso, que 9 aulas, né, de 50 minutos passam mais rápido do que 5 de 50 minutos. Por quê? Porque a questão do contexto. Você está em um contexto totalmente diferente. Você está em casa, não está acostumado a passar aquele tanto de tempo estudando, aquele tanto de tempo se dedicando. Mas quando você estava na escola, era normal. Era normal. Então é muito bom que a gente veja isso, quanto isso influencia. Às vezes, a gente está numa roda de amigos ali conversando, de repente olhando no relógio, já passou 2 horas que você está ali. E às vezes você está numa aulinha ali, meio chata, passa 15 minutos e fala, meu Deus do céu, pensei que já tinha passado 2 horas. É muito interessante isso. Que tempo é esse? Construtor de histórias. Nós, seres humanos, precisamos de tempo. Tudo que nós vamos fazer precisa de alguma preparação, algum contexto ali para ser realizado. Então, para mim, a coisa mais valorosa que o ser humano tem é o tempo. Porque ele é limitado. As outras coisas não. Mas eu gosto aqui de ganhar dinheiro e tal, não sei o que. Cara, mas dinheiro você ganha de novo. O tempo só é um. Quando a gente cai na reflexão que a gente só vive um dia, aquele dia uma vez, você para pensar que, cara, eu desperdicei um dia inteiro da minha vida, eu não vou ter ele novamente. Mas vou ter muitos outros. Vai, mas aquele você não tem mais, aquele já passou. Certo? Sheila Hicks, ou Hicks, não sei muito bem a pronúncia, ela é conhecida por suas tecelagens inovadoras e experimentais na arte têxtil, escultural, que incorporam cores distintas, materiais naturais e narrativas pessoais. Eu trouxe algumas obras aqui para a gente observar o quanto esse pensamento dessa artista, né,
trouxe um pouquinho de diferença para realmente aquele contexto de obras. Então ela não usa, né, cores assim de pintura, não é nada feito de maneira pegar uma tela e colocar tinta em cima e construir aquela imagem. Não, são como, assim, falando de uma maneira simples, aquela espécie de bordado, né, que a gente vê as mulheres aqui da nossa região fazendo, né? Só que de uma escala maior que se chama tecelagem, né? Então a gente vê aqui a construção dessa imagem, isso é enorme, né? A gente pode até ver ela sentada aqui na obra dela. E aqui a gente vê alguns, não sei se vocês conhecem, mas isso são aqueles rolinhos de linha, né? Aí ela colocou uns coisinhas no meio e construiu uma imagem em cima disso. Então para a gente ver o quanto versátil pode ser uma obra, apesar de que sempre está atrelada com contexto de sentido. Vamos aqui para o próximo slide. Dito isso, trazendo essa versatilidade, eu vou parar um pouco aqui a minha fala. Não vou parar de falar, né? Mas vamos dar uma pausinha aqui mais tranquila para a gente poder fazer uma análise, né? Ler essa imagem. Isso, às vezes, parece um pouco esquisito para vocês, mas numa prova, no Enem, no vestibular, é muito interessante que você saiba interpretar uma imagem. Porque se você vê uma imagem e olhar, é uma pintura. Beleza, é uma pintura. Está lá a alternativa A, pintura. Mas não era isso que a imagem estava tentando lhe passar. Então nós podemos observar o seguinte, eu vou até dar um tempinho aqui, vocês dão pausa, deem uma olhada, tentem analisar e vocês voltam aqui na explicação. Então deem pausa aí, vou até fazer uma pause aqui. Pronto? Voltaram? Então vamos aqui, gente. Ó. Essa imagem, né, não sei a qual conclusão você chegou, se você tiver colocado pausa e quiser colocar nos comentários a conclusão que você chegou, o que é que ela traz pra gente? Então, observando isso, não é simplesmente, tem umas pessoas aqui, uma espécie de dança, eu vou até pegar aqui meu marca-texto, umas pessoas aqui numa espécie de dança, uma pessoa aqui tocando, tem aqui um bebê, tem aqui alguém voando. Olhando de maneira simples, é só isso, né? Algumas pessoas dançando, outras pessoas tocando. Mas sabe o que é que essa imagem quer passar pra gente? Uma ideia, sabe de quê? Vou até escrever aqui para vocês. Tempo. Traz pra gente uma ideia de tempo. Por que isso? Por que nós podemos chegar a essa conclusão? Acompanhe comigo. Ó. Nós temos aqui uma ampulheta. Não sei se vocês... Deixa eu pegar aqui meu marcador. Temos aqui uma ampulheta. Não sei se vocês conseguem observar. Entre esse senhor e esse bebê nós temos uma ampulheta, que é aquele negocinho que fica caindo em terra, né, que significa um tempo. Outra coisa muito interessante que nós podemos observar, vou até colocar de outra cor, são a evolução. Né? Temos aqui um bebê e temos aqui já um senhor de bastante idade. Dito isso, também temos aqui um reino aqui considerado aqui dos deuses, que provavelmente nessa mitologia era para onde essas pessoas iriam posteriormente. Reparem que o Senhor tem até asas, né? Como uma espécie de anjo, digamos assim. Então, essa ideia de tempo que a gente pode ver, essa evolução de uma criança, de um senhor de idade, posteriormente um reino ali dos deuses, para onde ele se juntaria, traz para nós essa ideia de tempo. Então vocês viram, não sei qual foi a conclusão que vocês chegaram na análise, mas não é uma imagem simples de pessoas dançando ali, fazendo uma dança, né, fazendo referência a alguma coisa, mas tem uma mensagem subliminar muito interessante. Então isso poderia estar sendo trabalhado numa questão. Como era que se daria a leitura dessa obra? Então se daria da seguinte forma, essa obra trata da cronologia do tempo e por assim vai, né? Mas é muito bom que a gente veja isso para que a gente vá construindo esse conhecimento. Então, quando você tiver um tempinho aí, vá dar uma olhadinha no Google aí, que vê uma imagem qualquer. Não precisa nem pesquisar propriamente dito, né? Com certeza você vai se deparar com uma imagem dessa uma hora ou outra, e você tente fazer uma análisezinha. O que é que eu vou analisar dessa imagem? Como é que eu vou interpretar essa imagem? Não, interpretar quer dizer, não é simplesmente o que está ali, mas o que você consegue extrair daquilo. Deu para entender, né, gente? Depois eu vou olhar aí nos comentários as análises de vocês. Aqui, gente, ó. Desse ponto, a gente vai fazer uma atividade, mas só que eu vou falar com vocês depois. E arte, história e ciência, eu peço que vocês façam uma leitura, né? É só uma páginazinha ou é duas. Peço que vocês façam uma leitura, porque também não vou explanar aqui, porque vai acabar
ficando muito longa a nossa aula, certo? Então, pessoal, vou até me aumentar aqui para vocês terem um contato comigo mais próximo. Para dizer que nossa aula acabou, nosso assunto do tema 4 também está finalizado. Para quem não entendeu, eu falo mais uma vez, volte no assunto, releia, reveja, porque é muito interessante que você não saia daqui sem entender todos os tópicos que nós passamos, tá? Então, pessoal, até a próxima aula, que provavelmente já vai ser do tema 5, e posteriormente talvez até a nossa avaliação. Então, até a próxima.